Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta e para quem acompanha meu canal Ateus, Céticos, Agnósticos, Livres Pensadores, né, e os inscritos no canal já sabem que repito isso sempre, não para eles, mas para o fanático religioso que aqui adentrar o canal, já entrar sabendo, ter a ciência de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso. Sistema religioso, todas as religiões. O que engloba o livro da capa preta, adorado por eles como sendo sagrado. Na realidade, se as histórias contidas dentro do livro Bíblia fossem reais, escorreria sangue das páginas daquele livro. A Bíblia, a própria capa, já dá uma conotação do que é, né? Preta, né? Uma conotação de um conteúdo perverso ali dentro contido. Que só quem sabe é quem lê completamente aquilo, vai na história e entende, principalmente fora do casulo religioso. O religioso passa pela Bíblia e não vê. Ele assina embaixo de toda a atrocidade, né, contada por aquele povo bárbaro, mentiroso, né, que escreveu aquele livro ali e criou o Deus deles. O crente diz ser que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, se tivesse um erro, uma contradição, perderia a toda a sua divindade. A Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. E o crente que diz ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, também erra. Porque desconhece, e não quer nem saber, né, que existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses muito mais antigos do que o Deus adorado por ele, um Deus criado pelo povo bárbaro que parava no deserto de tenda em tenda como nômades, né, sem terras, ciganos, pairando no sol escaldante do deserto, aí morre de inveja de outras sociedades na circunvizinhança. Medos, persas, egípcios, babilônicos, sociedades felizes, né? E que tinham suas próprias divindades. Agora o povo hebreu cria, né, a divindade deles, um tal do Senhor dos Exércitos, já uma conotação de guerra, exército, invasão sobre outras terras, outras nações. Para quê? Matar, roubar, pilhar, destruir, né? Homens criam deuses, não deuses criam homens. Não à toa, né? Tantos deuses e nenhum jamais se apresentou para toda a humanidade, né? Uma sociedade benévola dava origem a deuses benévolos, né? O que não é o caso, não foi e jamais será do povo hebreu, que criando o seu Deus, a imagem e semelhança deles, né, deu origem às três mais perversas religiões da face da terra. É só você ir na história. O judaísmo, o cristianismo e o islã, que descendem do mesmo maluco, o tal do Abraão, que criou uma religião para ter o pretexto de invadir outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar e levar como escravas sexuais as criancinhas, né, sobre outras terras. Dizia que, sobre a bandeira desse Deus, esse Deus teria prometido essas terras para eles, né? Curioso que esse Deus, segundo o próprio livro deles, criou tudo, todos o universo, toda a raça humana, mas agora escolhe esse povo para matar outros povos e tomar-lhes as terras. Aquelas terras tais prometidas, Canaã e várias outras, né, são centenas de invasões, né, da história do povo hebreu, do judaísmo, né, do cristianismo também, do islã também, porque está no sangue desse povo invadir e tomar o que é dos outros, né, e matá-los, né? Então, agora sobre a bandeira desse Deus, esse Deus escolheu esse povo, um povo eleito, uma acepção de pessoas, como o próprio Deus faz dentro da Bíblia, né? Então escolhe esse povo agora, lógico, não iria escolher outro, né? Esse povo é o pai da criança, essa criança perversa, chamada Elohim, Adonai, Yahvé e por aí vai, né? Agora sobre a bandeira desse Deus, entra em outras terras, terras alheias, pertencentes a outros povos, que tinham suas próprias divindades. Agora ele entra, né, amando desse Deus para matar, roubar, pilhar, estuprar e destruir. Aí o crente, em sua inocência religiosa, diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, quando na realidade a figura do diabo sequer existe para o povo hebreu judeu. É uma figura a partir do cristianismo. Satanás, demônio, diabo, que inclusive o significado da palavra nem é referente a um ser, é apenas uma má tradução, não vou dizer uma tradução de propósito, assim como inferno. Quando sai do hebraico e entra para o grego, né, no hebraico é apenas sepultura, quando entra para o grego na Septuaginta já entra como sendo um lugar físico. Assim também Satanás, que nada mais é do que o acusador, né? Seria como um promotor de justiça, trocando em miúdos. Tá bom, pessoal? Então, o crente arroga, né, ser
servo deste Deus, né? Todo perverso aí, né? Diz que a Bíblia é sagrada, um livro completamente fantasioso, cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um livro instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade, né? E também um livro cheio de fantasias como cobra falante, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que fala, árvore que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumentos que fala, né? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, a virgem que casada deu a luz ao seu próprio pai, né? Ele, o filhote de pombo, Jesus Cristo, criado pelo Império Romano, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha, na história que é o cristianismo. O cristianismo, quando foi criado, forjado lá, a partir do imperador Vespasiano, para conter a guerra dos judeus, né? Tributado sobre pesados impostos, se revoltaram os judeus sob o jugo romano, queria um Messias, e tinham muitos, né? Só que Messias político, para libertar do jugo romano. Mas os romanos passaram a perna nos judeus e criaram um Messias pacificador, um tal de Jesus Cristo, que nunca existiu e não há historiador sério que diga que Jesus Cristo existiu, tá? Então ali o Império Romano cria lá nos concílios e forma o livro Bíblia, agora a Nova Aliança, Novo Testamento, apenas, como falei, por fins políticos, para reunificar o Império Romano que estava rachado de tantas invasões e tantas terras que o Império Romano invadiu. Cada uma cidade daquela tinha sua própria divindade. E ele precisava formar uma única divindade para unir o império. Esta é a façade romana. Esta é, queira você ou não, crente, Jesus Cristo jamais existiu. E foi ao fio da espada e muito sangue escorrido que você hoje é cristão. Mergulhado em uma banheira quando criança, deu um choque térmico em tua mente, queimou teus neurônios, sobrou espaço para as fantasias empurradas, né? E seus pais nem têm culpa, porque já vem dos seus avós, bisavós, porque o povo tinha medo, porque era morto ao fio da espada se confrontasse o cristianismo, como todas as outras religiões que descendem, né, deste povo, o judaísmo, o islã também, tá? Por isso que digo, deu origem às 3 religiões mais perversas da face da terra, que se matam entre si por uma tal de uma cidade sagrada, tá? O cristianismo em toda a sua história, repleto de homicídios, genocídios, tortura, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e as inquisições, que é aquilo que significa o meu canal. Cruzada Viva é que afirmo que as cruzadas jamais acabaram, né? Continuam até os dias de hoje, porque obrigam você a aceitar esse Jesus Cristo, caso contrário você morre, nem que seja uma morte social. E vou te explicar por quê, né? Me aguarde. Então, o Deus bíblico em toda onisciência, onipotência e onipresença diz que coelho é ruminante e morcego é ave em toda a sua sabedoria eterna, entre aspas. Criada por um povo, apenas isso, jamais existiu. Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como é difícil ser ateu no Brasil, né? É claro que é um resumo, tá, pessoal? Não dá para falar tudo aqui, que o vídeo ficaria muito longo, porque se eu for falar, meu amigo, a minha vida dá um livro só de perseguições deste povo, sabe? A cara fascista da intolerância religiosa no Brasil, né? Com 80% de cristãos, o Brasil vira o país da intolerância e rumo ao fascismo. O cristianismo é uma religião monoteísta e o Deus dos cristãos é o mesmo. O que muda é a prática de seitas, templos e igrejas, sejam católicas ou evangélicas, tradicionais ou neopentecostais. Em 2010, você vê, o cristianismo já rachou entre ele próprio, criando o protestantismo. Ali com Martinho Lutero, que ali pregou na porta da igreja de Brandenburgo as 95 teses, e ali contrariou lá. Claro que aquele dali, se a gente vai na história tudo, né, a gente vai ver que tem a maçonaria por trás, que eram os templários, e aí é tanta coisa, meu amigo. Quando você vai atrás, quando você levanta o tapete da religião, principalmente, como falei, dessas 3 religiões, quando você levanta o tapete e vê o que está por baixo, é pura sujeira, pura podridão. Olha, o cristianismo comandou a Idade Média, sabe? Ao fio da espada e muito sangue escorrido para o povo aceitar Jesus Cristo. A mesma coisa do Deus
de Abraão, o Deus de Moisés, que se torna monoteísta a partir de Moisés e o rei Josias, né? Se torna o Yahvé, que substitui o Elohim, que era politeísta, né? Por isso que está lá na Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque era a Gênesis escrita, levou 500 anos para se formar o Pentateuco, os 5 livros sagrados, né, do judaísmo. Então, o primeiro capítulo da Gênesis é um Deus, é o El, que era politeísta, que ele próprio criou sua própria esposa, Aserá. E o filho deles, quem é? Baal, que você diz que é o demônio dentro da Bíblia, mas na verdade Baal é o Senhor que está dentro da Bíblia, tá? E no segundo capítulo da Gênesis já se tem outra história criada por outro Deus. Muito embora você não perceba, mas já é outro Deus, é o Yahvé. Então, seguindo aqui, pessoal, o cristianismo é uma religião monoteísta, né? O Deus agora é Jesus Cristo, que jamais existiu, né? O filhote de pombo plagiado de Mitra, Horus, Dionísio, Tammuz e tantos outros deuses solares, né? Então, sendo ele monoteísta, a religião se dividindo entre elas, só em 2010 eram 40 mil denominações evangélicas aqui no Brasil e se abria 14 mil por ano. Por quê? Por que será? Porque é muito fácil, tá? Você abrir uma igreja, você arruma ali 10 testemunhas, vai no cartório, paga uma pequena taxa, abre como sem fins lucrativos e aí você vai só render, só vai lucrar. Mas quem enrica? É o fiel que está sentado no banco frio do templo? Claro que não, meus amigos. Claro que não. É sempre o líder religioso que troca de carro todo ano, casa, mansões, cerca elétrica, câmera de segurança, para-raio, né? Porque Deus, né? Ele coloca, a igreja coloca até para-raio, né? Na igreja, né? Como que pode? A casa do pai precisa proteger de um raio que é o próprio pai que manda, né? Que coisa, né? Porque eles sabem que é tudo uma farsa e que é um meio de vida de ficar podre de rico. E aí o cara tá aqui, ele é presbítero da igreja, tá vendo o pastor enricar, ele diz, sabe uma coisa? Eu sei os caminhos dentro da Bíblia por onde levar as pessoas e também posso ficar rico. E ele vai e abre a denominação dele. Não é à toa que aquele chapeleiro maluco era conjugado, eram 3, né, que formaram a tal da Unibostal, né? E dali se divide, né, fica o placebo agora tomando conta, um deles, né, se revoltou contra o placebo, e esse cara tá queimado, ninguém sabe nem por onde anda, fizeram até uma matéria do Fantástico, ele denunciando, né? Mas aí não ficou contra o sistema? Queimaram ele. Mas aí o chapeleiro maluco foi mais esperto, saiu e abriu a dele, né? E tá aí podre de rico, fazendas e mais fazendas, jatinhos e mais jatinhos, né? Não sei quantos aviões já tem, né? Mas quem deu? Foi Deus? Meus queridos, foram vocês sentados aí no banco frio desse templo. Eles te dão a Bíblia, a tua Bíblia é toda marcada, como se fosse uma lona de circo, porque o prestidigitador está lá no palco com o microfone botando minhoca na tua cabeça. Aliás, vocês são bonequinho de barro, né? Barro dá o quê? Minhoca mesmo, né? Já que vocês acham que vieram do barro, né? Aí diz pra gente que, quando a gente diz que somos vindos de um parente próximo do macaco, né? Aí você diz, não, mas como que pode se ainda tem macaco aí? Né? Não é diretamente do macaco, né? Primatas, né? É de uma raiz comum ao macaco, não diretamente dele. E eu poderia dizer para você também, né, que está cheio de barro por aí, mas nenhum andou mais, né? Então, continuando aqui, pessoal, sejam católicos ou evangélicas, tradicionais ou neopentecostais, né? O novo pentecostalismo, né? Mudam tanto que dá a impressão de que cultuam deuses diferentes, né? Então, o que muda é a prática de seitas, templos e igrejas, sejam católicas ou evangélicas, tradicionais ou neopentecostais. O que muda neles mudam tanto que dá a impressão de que cultuam deuses diferentes, né? Você chega numa igreja e tem uma interpretação de um pastor, você chega noutra, já tem outra, aí aquele dali já condena a outra, diz que a outra é seita do diabo, e eles mesmo se engolindo atrás de cliente, que o cliente é você, né? Igrejas que parecem mais circo, quando a gente vê aquelas palhaçadas lá, o povo piruando, rodopiando com um cocô de pombo quando caga na cabeça deles, né? Inclusive o pombo dá uma doença aí, né, que causa alucinações. E é por isso que o crente rodopia dentro da igreja. Parece mais um circo, né? E o circo onde o palhaço está na plateia, rodopiando, fazendo graça, né?
Uns até dizem, meu Deus, ou o Deus da palavra, né? O crente abre a boca para dizer, meu Deus. Inconscientemente, ele já sabe que existem bilhões de outros deuses, né? Mas ele diz que o dele é o verdadeiro, né? Porque Deus nunca se apresentou para toda a humanidade e cada um tem que dizer que o seu é que é o verdadeiro, o do outro não presta, né? Vamos lá. A cada facção cristã cada facção cristã diz deter o monopólio da verdade. Não é apenas complexo, mas também complicado. Quando algum credo se acha no direito de ser a espada do mundo, medida do tamanho, mede as pessoas pela fita métrica da sua fé, e deseja que as leis de um país laico reflitam na agenda moral de sua religião. Moral? Qual a moral que tem a religião? Me diz. Que moral tem a Bíblia para ensinar moral? Bíblia é um livro de moral? Você está brincando, crente. Você não conhece o livro Bíblia. Só para citar aqui algumas coisas. Olha como a tua Bíblia é moral. Ó. Samuel 12, versículo 10 e 11. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu, o Senhor, farei este negócio perante os olhos de Israel. Olha como é moral a tua Bíblia. O próprio Deus, né, que condena o adultério, né, dizendo que vai pegar a mulher do cara e entregar para outra pessoa para castigar o cara, né? Aí vai entregar as mulheres, né? Mulher, filha. Rapaz, esse livro é muito perverso. Vou mostrar outras perversidades aqui, viu? Quando deseja que as leis de um país laico reflitam a agenda moral de sua religião, não podemos nos calar. Nós, ateus, não podemos nos calar, né? Precisamos nos unir, tá? Contra toda essa tirania. O fundamentalismo religioso está presente em diferentes doutrinas na tradição guerreira dos filhos de Abraão. Tradição guerreira dos filhos de Abraão, que deram origem ao quê? Já falei, né? Ao judaísmo, cristianismo e os muçulmanos. Vertentes fundamentalistas que se sustentam na convicção tribal de serem cada um desses o povo escolhido, presenteado com a revelação de um único e verdadeiro Deus. Então eles se acham o único e verdadeiro, o povo presenteado com ter sido escolhido por esse Deus, o Deus que criou toda a humanidade e agora escolhe esse povo, né? E o resto que se ferre, né? Inclusive a palavra fundamentalismo, né, quer dizer fundamentar-se na Bíblia. Agora imagina uma sociedade fundamentada na Bíblia. Imagina, você vai ter que pegar Deuteronômio, vai ter que matar os homossexuais, vai ter que chicotear, vai ter que trazer a escravidão de volta, chicotear os escravos, vai ter que, né, subjugar a mulher, vai ter que matar seu filho se ele for quanto mais, e muitas outras perversidades ali dentro do livro Bíblia, né? Como falei, incesto, pedofilia, estupro, genocídio, misoginia, por aí vai, sabe? A facção cristã que aspira a viver numa teocracia e tentam até pela violência letal, né? As facções cristãs que aspiram viver, querem viver numa teocracia e apelam até para uma violência letal, sabe? Obrigam e não querem obrigar e não convencer, né? Eles tentam convencer, mas se você não for, naquela história que eles dizem, pelo amor ou pela dor, querem te obrigar, né? E aí vão tentar prejudicar de toda forma a tua vida, principalmente se você é um ateu, vão fazer de tudo para prejudicar a tua vida, para que você recorra a eles, tá? É assim que eles trabalham, é assim que eles funcionam. Eles, na cabeça deles, é para provar que Deus existe, sendo que são eles que fazem toda a sacanagem, toda a palhaçada, sabe? Toda a perversidade. Então, querem te obrigar
e não te convencer que todos a professarem a sua fé, a fé deles, né? São desejos de ares fascistas e misóginos que tentam solapar a democracia, impondo uma agenda moral que, segundo para eles, a Bíblia é moral, a moral deles, né? A moral da Bíblia, livro podre e nojento, impondo uma agenda moral centrada nos corpos das mulheres. Não importa a matriz do fundamentalismo religioso, é oposição à liberdade, né? O fundamentalismo religioso é uma clara oposição à liberdade humana, tá? Portanto, deve ser sistematicamente combatida por quem ama a liberdade. O ódio do fundamentalismo religioso à liberdade deságua em crimes como o apedrejamento de uma menina de 11 anos, Kailane, né? Quando se dirigia a uma casa de candomblé no estado do Rio de Janeiro. Tá? A menina foi apedrejada, uma menina de 11 anos, porque estava a caminho de uma casa de candomblé. Né? Na angústia também na angústia da Yalorixá baiana, Mãe Dedé de Ançã, de 90 anos, fulminada por um infarto após uma noite inteira ouvindo ofensas na porta de sua casa. Veja só, os crentes foram para lá ofender. A mulher acabou tendo um infarto, sabe? A noite inteira ofendendo lá, né? E é também o que move cristãos nas perseguições a religiosos de matriz africana, queimando seus templos e expulsando seus fiéis dos lugares onde vivem. Há notícias sobre pastores evangélicos presos por tráfico de armas e de traficantes evangélicos que não apenas expulsam de favelas adeptos do candomblé, mas ainda proíbe que usem roupas brancas nos territórios que eles controlam, né? Proíbe até de usar roupa branca, né? Uma clara perseguição ao povo do candomblé, imagine aos ateus, né? Quando eu morava em uma casa há um tempo atrás, sem mentira nenhuma, vocês acreditam que jogavam pedra em cima da minha casa? Quando eu menos esperava, eram as pedronas caindo em cima da minha casa, né? E não fazem ideia do que é a loucura religiosa, o fanatismo religioso, sabe? Saia disso, pule fora dessas religiões, sabe? Principalmente a evangélica, sabe? A patente que não combina com o Deus da palavra. Ser um pastor traficante de armas ou um evangélico traficante de drogas são farsas que usam em nome de um Deus, que também é uma farsa, né? Na realidade, Deus algum existe, né? Eles apenas usam essa desculpa, assim como o povo hebreu usava para invadir outras terras, o povo judeu, o povo cristão, os muçulmanos usam a desculpa de um Deus, né? Para justificar a maldade deles próprios, tá? Por isso que eu digo, os deuses são imagem e semelhança da sociedade que o cria. E esse Deus hebreu, ele não tem nada de bom, porque até ele próprio diz, Isaías 45, 6 e 7, para que se saiba desde o começo, desde o nascente, desde o poente do sol, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Ele próprio diz que cria o mal. Merece estudos sociológicos a intolerância religiosa dos evangélicos no Brasil, caminhando de braços dados com a sede de comando nos três poderes da República, né? Temos agora um presidente altamente religioso, né? Que diz que quer colocar lá no Supremo também um evangélico, né? Eles têm uma sede pelo poder para tornar o quê? Uma teocracia. E aí ferrar com a vida das pessoas que não querem seguir a fio, ferro e fogo essa religião ridícula que é o cristianismo e todas as religiões, tá? Mas principalmente, como repito, das religiões mais perversas que tem, né? Legislativo, executivo e judiciário já são perceptíveis juízes que pautam suas sentenças pela Bíblia. Olha só que perigo, né? Inclusive, um país laico, onde está em tudo que é repartição pública, um crucifixo, símbolos religiosos. Como que pode, né? E lá no tribunal, você vê até nos filmes americanos, né, que o camarada vai dar o depoimento, tem que jurar com a mão em cima da Bíblia, né? Como se a Bíblia fosse o julgamento correto. Uma porcaria de um livro nojento daquele, cheio de perversidade, cheio de mentira, de falsidade, sabe? E um povo que eles criaram esse Deus. Eram as regras deles, desse povo, sabe? Então, continuando.
A intolerância religiosa de facções evangélicas que se pautam pela teologia da prosperidade no Brasil, a rigor, virou caso de polícia há muito tempo. As autoridades não estão nem aí, desrespeitando o republicanismo e permitindo o fortalecimento de uma guerra religiosa. Veja algumas notícias só para entender. Terreiro é atacado por grupo evangélico na Bahia. Um terreiro foi atacado na noite da última segunda-feira em Alagoinha, na Bahia. Lá, os evangélicos batendo no muro do terreiro, né, gritavam fora Satanás e outras ofensas. Né? Eles não sabem nem o que danado é Satanás. Satanás, na realidade, como falei, é apenas o acusador. Seria como uma figura de promotor de justiça. Uma tradução que colocam como sendo um ser. Né? Apenas uma palavra. Traficantes evangélicos causam terror a religiões africanas. Após ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé na Baixada Fluminense, a polícia identificou um grupo de 8 traficantes de um grupo intitulado Bonde de Jesus. Rapaz, os traficantes já têm agora até setores para se encarregar como se fosse um estado paralelo. Olha, vocês são o setor que vão cuidar da religiosidade, né? Então agora tem o Bonde de Jesus, que vai ser encarregado de obrigar as pessoas a aceitarem Jesus, né? E assim, dentro do cristianismo, dentro da igreja, juntos estarão todos os filhos de Deus, todos em nome de Jesus, o policial e os traficantes de mão dadas e dando glória. Traficantes evangélicos fazem mãe de santo destruir terreiro em nome de Jesus. Idosa de 95 anos foi obrigada a quebrar imagens sagradas para eles, né, do candomblé, ameaçada por taco de beisebol, né? Em nome de Jesus, bandidos destroem terreiros. Isso, e olha, se você abrir a internet, pesquise, são centenas de notícias desse tipo aqui, né, de bandidos a serviço da religião. E não era assim? Quem eram os cruzados? Quem faziam as cruzadas? Quem invadia as outras terras, né, do cristianismo, sem contar no Islã e no... Pega o judaísmo, você vai ver Moisés, Josué, invadindo as outras terras, obrigando as pessoas a aceitar o Deus dele, matando aquelas pessoas. A mesma coisa, o cristianismo, o Islã. E agora se repete, quem são os cruzados agora da igreja evangélica? Os traficantes, né? Fazem aquele papel sujo de invadir as terras e ao fio da espada obrigar as pessoas a aceitarem a religião deles, o Deus deles, criado por eles, né? Agora, e o ateísmo, né? Preconceito, agressividade e desconfiança. Como é ser ateu no Brasil? Bom, um pequeno resumo. Uma pesquisa de 2007, encomendada ao CNT Census, revelou que apenas 13% dos eleitores brasileiros votariam em um candidato ateu para a presidência da República. Para efeito de comparação, 84% votariam em negros, 57% votariam em uma mulher e 32% em um homossexual, né? Está claro aqui preconceito, a primitividade que é o Brasil ainda. Mas por conta de quê? Religião. A religião só traz atraso à humanidade, né? Aqui divide as pessoas por suas crenças, por seu comportamento, por seu cor de pele, né? Pela sua questão ali, homem ou mulher, né? É difícil ser ateu no Brasil, porque negar a existência de Deus contraria o modo de vida da maioria da população. População, para mim, que primitiva, porque Europa para lá a coisa já é bem diferente, sabe? No Brasil, a rejeição aos ateus não se limita aos que pleiteiam cargos políticos. Levantamento feito pela Fundação Perseu Abramo de 2008, isso ainda em 2008, mostra que 42% dos brasileiros admitem sentir aversão aos descrentes, né? E desses, 17% declararam sentir ódio ou repulsa e 25% antipatia, né? Quer ver tudo, quer ver até o tal do Satanás, que é mais presente nas igrejas do que o próprio Deus, mas não quer ver o ateu.
Por quê? Porque para ele o ateu é o anticristo, né? Eu não sei, olha, de onde vocês tiraram isso? Que o ateu é o anticristo, né? Sendo que a própria Bíblia diz que o anticristo vai vir de dentro da igreja. Se ateu não acredita em nada, como pode ser o anticristo, né? Ateu tem que ser de dentro da igreja e político, né? Por sinal, temos um presidente que é político e de dentro da igreja, né? E se eu fosse o anticristo, como vocês arrogam que os ateus são, né? Primeira coisa que eu ia falar, a tal da marca da besta, eu ia colocar, né, na bunda dos crentes, né? A marca da besta, né? Para os crentes que iam ficar aqui, né? Porque eles não vão ser levados embora, né? E eu tomara que esse Jesus Cristo, né? Ele volte, né? Ele não vai voltar porque ele não foi para lugar nenhum, porque não existe. Mas se fosse real e voltasse, eu queria que ele voltasse para levar esses crentes, levasse tudinho aqui, deixar a humanidade aqui em paz, sabe? Levasse eles, levasse para qualquer planeta aí, um buraco negro e jogasse tudo lá dentro, todo tipo de religião lá dentro, para ver se o mundo tinha paz, né? Porque só quem vai trazer a paz, né, é o ateísmo, porque a religião só trouxe guerra. Até agora só guerra, morte, desavença. Até o próprio Jesus, filhote de pombo de merda que jamais existiu, ele próprio diz, né? Não pensem que vim para trazer a paz, né? Vim trazer fogo, guerra e espada. Vim pôr em dissensão o pai contra o seu filho, o filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares, né? Veja que merda esse bosta vai trazer, né? Dissensão. Continuando aqui, pessoal. Um dos fundadores da Liga Humanista Secular do Brasil, ele afirma que quando o assunto é não ter vergonha de assumir publicamente ser ateu, ateus, agnósticos e céticos ainda têm muito a aprender com a experiência dos gays e lésbicas. Claro, né? Eles lutaram, morreram muitos, são assassinados ainda hoje, né? Mas lutam pelos seus direitos. Mas os ateus não se unem. Vamos nos unir, pessoal. Ficam aí, se escondem no armário, têm medo, né? Como que a gente vai reivindicar o direito de não ter essa crença que querem obrigar, né? Como? Se vocês se escondem, têm medo, né? Vamos lá. Embora ainda seja difícil para muita gente lidar com LGBTs fazendo carícias públicas, né? Religiosos no caso, né? Os intolerantes têm que aceitarem que o direito adquirido por eles diante de um Estado laico. Os gays e lésbicas foram lá e foram buscar os seus direitos e adquiriram os seus direitos, né? Mas o ateu não vai atrás, né? E aí ficamos sendo perseguidos, né? Discriminados, ficar caladinho, né? Então já sabe como é, né? Em alguns países, negar a existência de uma divindade pode significar a perda do emprego. Poxa, Brasil, eu já tive vários empregos tomados. Eu não estou aqui mentindo não, pessoal. Não tem para que isso não. Tive vários empregos. Eu teve um emprego que a minha gerente chamou no gabinete lá, disse que foi dois pastores, né? Pedi minha cabeça. Disse que tinha um ateu lá dentro. Ela me chamou e disse, não, disse que tem um ateu. Eu disse, sou eu. A senhora me vê aqui falando de ateísmo? Não, eu estou aqui para trabalhar. Sou um profissional aqui dentro. Não sei o que, menos de um mês, né? Arrumaram uma desculpa, eu estava em casa, recebi o telefonema, não precisava ir mais. Só isso, tá? Já em outros países significa sentença de morte, como é o caso de Islã, né? E muitas vezes os ateus preferem se trancar no armário. E também, né, cristianismo também mata, né? Inclusive já houve mortes dentro dos próprios cristãos, evangélicos e católicos, né? Irlanda do Norte. Então, e muitos outros países aí ainda se matam ainda, né? Na África também, tá? Muitas vezes os ateus preferem se trancar no armário a passar por situações constrangedoras e ameaçadoras. Os religiosos enxergam os ateus pelo viés religioso, como se fôssemos anticristos a serviço do demônio. Que demônio é mais uma tradução que você acredita que é um ser, né? Demônio, quando traduzido, nada mais é do que força, impulso. Nada mais do que isso, uma palavra, apenas uma palavra, não um ser. Nem Satanás é um ser, nem demônio é um ser, nem diabo é um ser. Diabo também é divisor. Só uma palavra. Não compreendem que alguém pode ser ético, solidário e feliz seguindo princípios humanistas e não preceitos religiosos, né? Papa Francisco, janeiro de 2019.
veio a público para dizer que é melhor viver como ateu do que ir à igreja e odiar os outros. Então, a própria Igreja Católica, o próprio Papa diz aqui claramente, sabe o quê? É melhor viver como ateu do que ir à igreja e odiar aos outros. Mas a igreja é quem causa a própria divisão, o próprio ódio. É causado por a intolerância, por você adorar um ser imaginário e querer que os outros também adorem, né, a sua imaginação, sabe? Pessoal, o ódio é o veneno que se toma para esperar a morte do outro, do seu desafeto, né? O ódio não deve ser, né? Aí sim, o ódio não deve ser tolerado, sabe? Pessoal, vamos ficando por aqui. Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, não sabe de nada. Diz que ele é onipresente, está em todos os lugares, mas você precisa ir para a igreja. Diz que ele é onipotente, de poder infinito, né? Se você acha tudo isso, eu digo que você é um inocente, né? Você acredita em toda essa baboseira toda. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.